Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade no estudo da Bíblia. Hoje, 1 Reis, continuando 1 Reis, capítulos 12, 13 e 14. Meu irmão e minha irmã, no capítulo 12, a gente vai recordar que Salomão já havia morrido e morreu com o rei dividido lá, né? Jeroboão se revoltou contra ele, né? E Haddad também. E Roboão assume o reinado no lugar do seu pai Salomão. Roboão vai a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. E assim que Jeroboão, filho de Nabate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou para lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então toda a Assembleia de Israel foi ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou um jugo pesado sobre nós, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado que nós deveríamos. Roboão então respondeu para ele: volte a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. E Roboão foi perguntar às autoridades, os mais idosos, mais experientes, que tinham servido a Salomão, como que eles iam aconselhar a responder esse povo. Ele respondeu: se hoje fores um servo deste povo e serviu dando-lhes uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Ou seja, a partir da clemência de Roboão, o povo seria fiel a Roboão. Porém, Roboão rejeitou aquele conselho, estava posto no coração dele, rejeitou aquele conselho e buscou o conselho dos jovens que haviam crescido com ele e perguntou: que conselhos vocês me dão? Como devemos responder esse povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam, jovens inexperientes, jovens que não tinham a sabedoria de Salomão, mas aqueles homens antigos já tinham a sabedoria de Salomão. Pelo menos aprenderam alguma coisa da sabedoria de Salomão, Respondeu para ele para apertar mais ainda o jugo seco, E aí respondeu: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Você vê a crueldade já de Roboão, 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, seguindo a orientação dada por ele: volta a mim daqui a 3 dias. E o rei lhe respondeu asperamente, rejeitou o conselho das autoridades de Israel, e foi para lá. E aí, quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com os filhos de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua casa, ó Davi. E os israelitas foram para sua casa. Quando, porém, os israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou o rei deles. Roboão continuou o rei de Judá, lá em Jerusalém, rei de Judá e rei da tribo de Benjamim. E aí vocês vão ver, meu irmão, que numa jogada astuta, Jeroboão percebeu que o povo que ele estava liderando lá em Dan, em Siquém, no Monte de Efraim, ia sempre a Jerusalém para orar. E aí o que ele fez? Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá, e vão matar e vão voltar. E o que Jeroboão faz? Jeroboão faz 2 bezerros de ouro, tal como Arão fez lá no deserto. Ou seja, subiram muito a Jerusalém, que estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso veio a ser um pecado, Pois o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras, decretou sacerdotes entre o povo, apesar de não serem levitas. Lembre-se que os levitas eram quem cuidava da questão do sacrifício, da questão do templo, e eram sacerdotes, tanto que eles não tinham terra, E aí, meu irmão, vocês vão ver aqui que o reinado,
A história do Reino do Norte, de Israel do Norte, é marcada por assassinatos, por idolatria, por lascívia, assim como ficou em Judá também, né? E aí ele instituiu a festa para os israelitas queimaram incenso no altar desses 2 bezerros de ouro. E aí, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi ajudar em Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar. O profeta clamou contra o altar. Assim diz o Senhor: um filho nascerá da família de Davi, se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idosos que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar, apontou para ele: prenda-no. Porém, o braço ficou estendido, paralisado. O braço de Jeroboão ficou estendido, paralisado, e não voltou ao normal. E, além disso, o altar se fendeu, suas cinzas se derramaram, como ele tinha previsto, como o homem de Deus tinha previsto, né? O profeta tinha previsto. Então o rei disse ao Senhor, ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, não é o Deus dele, é o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem intercedeu junto ao Senhor e o braço do rei recuperou e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo comigo. Mas o homem de Deus respondeu: mesmo que me desse metade de seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nesse lugar. Eu recebi ordens pela palavra do Senhor: não coma, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo, a Betel. Voltou por outro caminho, né, por medo de ser morto, né? E havia também um certo profeta idoso que morava em Betel. Seus filhos contaram tudo que o homem de Deus tinha falado. Mas esse profeta idoso não seguiu o conselho de Deus, voltou pelo mesmo caminho. E aconteceu o quê? Morreu. Ele morreu. E aí, meu irmão, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. E vocês vão ver a entrada da profecia de Aías, né? Ficou doente e disse à mulher: use um disfarce para não ser reconhecido como mulher de Jeroboão. Vacilou onde viu o profeta Aías. Aí o profeta estava velho, né? Aí não conseguia enxergar, tinha ficado cego por causa da idade. E a mulher de Jeroboão estava vindo para perguntar se o filho dela, pois estava doente. Você deve responder-lhes assim: quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. E aí eu ouvi o passo da mulher junto à porta. E ele diz: entre, mulher de Jeroboão, por que esse fingimento? Tudo revelado por Deus, né? Pelo Espírito Santo de Deus agindo aqui, né? Fui encarregado de dar-lhe mais notícias. Vai dizer Jeroboão que é isto que o Senhor, o Deus de Israel, disse: tirei-o dentre o povo e o tornei líder de Israel, o meu povo. Que Deus tinha a intenção que Jeroboão fosse líder lá para restaurar, mas ele foi por outro caminho, né? Tirei o reinado da família de Davi e dei a você, mas você não tem sido servo como Davi, que obedecia meus mandamentos. Você tem feito mais mal que todos vivem, que os que viveram antes de você, pois fez para si outros deuses ídolos mental. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso trarei desgraça para a família de Jeroboão. Matarei Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino. Ou seja, Deus aqui declarou o fim da descendência de Jeroboão, né? Volte para casa. Quando você pôr os pés na cidade, o filho morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. E aconteceu isso. O filho de Jeroboão morreu quando a mulher chegou, né? Chegou. E ele reinou durante 22 anos e então morreu. Reinou em Israel do Norte durante 22 anos. O reinado de Roboão, rei de Judá, filho de Salomão, ele começou quando ele tinha 41 anos de idade. Começou a reinar, reinou 17 anos em Jerusalém. E sua mãe, uma amonita, chamava Naamá.
Judá fez o que o Senhor reprova, também fez o que o Senhor reprova. Você vê que os dois estão divididos fazendo coisas que o Senhor reprova. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora todos os tesouros do templo do Senhor do Palácio Real. E ele Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituir. Você levou toda aquela riqueza do palácio que Salomão havia deixado, né? E houve uma guerra constante entre Roboão e Jeroboão até a morte, né, deles. Roboão descansou com seus antepassados na cidade de Davi. E seu sucessor foi seu filho Abias. Então a gente está vendo aqui, meu irmão, minha irmã, um reino dividido, o reino que não faz as coisas que Deus ordenou. Que nossa vida, nosso coração não fique nunca dividido e sempre siga os caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.